Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Hoje venho trazer para vocês um pouquinho mais sobre aqueles versos que parecem entender uma coisa, mas que na verdade são outra. Hoje eu venho trazer para vocês a fala de Jesus ao ladrão na cruz. Hoje que eu estou gravando é a noite de sábado para domingo, e o domingo que se prossegue ao domingo de Páscoa. Então, a quarta-feira que nós estamos hoje, ela é seguinte à quarta-feira de Páscoa, o que é muito conveniente ao que nós vamos trabalhar hoje. Bom, Lucas capítulo 23, no versículo 42 ao 43, nós temos aquela cena onde nós temos os dois ladrões na cruz, Jesus no meio deles, enquanto um está maldizendo, o outro fala uma coisa muito interessante para Cristo. Vamos ler do verso 39 até o 43 para dar um contexto melhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O porquê eu estou trazendo esse verso e qual que é a aparente contradição? Se a gente analisar a Bíblia unicamente por ela não trabalha o conceito de alma imortal. A única possível passagem seria essa e a parábola do rico e do Lázaro, sendo que hoje em dia ela é tida, como eu falei, uma parábola e não como uma história real, dado a vários viés que nós compreendemos hoje em dia e também porque contradizaria muitas coisas que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia em si, ela se refere à morte como um descanso, tanto que quando Jesus está ali com Lázaro, sobre a morte de Lázaro, ele fala: olha, eu estou indo acordar Lázaro porque Lázaro dorme, Lázaro está dormindo. Os discípulos falaram: olha, Jesus, se Lázaro está dormindo, então a gente não precisa se preocupar, que se ele está dormindo, ele vai acordar. Deus falou assim: olha, vocês entenderam, ele está morto. Jesus classifica a morte como um descanso. E quando a gente vai ali para a criação, lá no Éden, nós temos que a promessa que a serpente faz para a mulher é que ela não morreria. Mas que a consequência do pecado sim seria a morte. Não teria como a pessoa morrer e ir para o céu. Tanto que até para os egípcios, que apesar de acreditar que existiria a possibilidade de você morrer e ir para o paraíso deles, ainda assim era preciso que o corpo aqui em terra permanecesse vivo, senão a Ka, que era a alma, não poderia permanecer. Então nem os egípcios acreditavam no conceito de alma imortal. Esse conceito de alma imortal ele vem surgir com um pensamento helenístico, um pensamento macedônico, que é o pensamento grego. Esse pensamento que vem ali por Platão, que é a psique, que vem trabalhando o conceito de alma, esse conceito ele não é um conceito bíblico, é um conceito grego. Tanto que quando a gente volta lá para a criação, nós temos na criação do homem, ali no capítulo 2, vendo que o homem foi formado do pó da terra, mas o sopro de vida, que o homem passou a ser alma vivente, e não a ter uma alma vivente. Nefesh hayah, esse é o termo hebraico, a ser uma alma vivente, ou seja, a junção do pó da terra mais o sopro de vida diz em questão que nós somos uma alma vivente. Então não é que nós temos, nós somos. É claro que esse conceito vai contra 98% das religiões cristãs, contudo estou utilizando aqui a Bíblia de base. Então, quando Jesus fala isso aqui, ele estaria trazendo uma contradição bíblica, aparente contradição. Aí eu vou trazer onde está o pulo do gato na jogada. Se a gente for ler para Eclesiastes capítulo 12, só para enfatizar um pouquinho mais sobre isso, eu posso assim dizer para vocês, Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes, livro que provavelmente foi escrito pelo rei Salomão, Eclesiastes 12, versículo, vou ler aqui do versículo 5 até o versículo 8, verso 7 é o verso de foco, mas para dar um pouquinho mais de base. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantes no caminho, e te embranqueceres
Como floresce a amendoeira e o gafanhoto te pôr um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Basicamente, quando nós morremos, pela visão bíblica, o espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos concede, ele retorna para ele, e nós, que somos pó, que do pó viemos, voltamos ao pó. E se a gente analisar até o próprio credo católico, por exemplo, ele mostra que esse pensamento é o pensamento base cristão, onde a gente eu creio em Jesus Cristo, que foi crucificado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou, nasceu de Maria Virgem, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Se Jesus há de vir e julgar os vivos e os mortos, significa que os mortos não estão com ele. E se a gente olhar para os pensamentos pré ali a conversão de Constantino, essa era uma ideia que se tinha. Tanto que o túmulos, as catacumbas chamadas pelos romanos, onde era o cemitério dos cristãos, esse nome cemitério que foi dado pelos cristãos, ele vem de uma raiz latina que é coimiterium, que significa dormitório. Então os cristãos já pensavam isso como dormitório. Então, compreendendo que a morte é como o fim, um descanso, uma pausa até a volta de Jesus, compreendendo que a Bíblia não trata um conceito de alma imortal, compreendendo que a pessoa morre, ela volta ao pó e o sopro de vida volta a Deus, e não que vai direto para o céu, que quebra todo o conceito bíblico. O que então Jesus quer dizer com isso? Porque se ele fala, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, está uma aparente contradição. Ainda mais quando a gente vai para João 20:17, onde nós temos a seguinte passagem. Quando Jesus ressuscita e Maria Madalena vai até o túmulo e descobre que ele está vivo, ela o abraça. Vou ver até o verso 16 aqui, ó. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha que interessante, quando Jesus ressuscita, Jesus estava morto, ele ressuscitou, Maria vai e abraça ele, Rabboni, mestre, abraça ele, ele fala, opa, não me detenhas, não me segure, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Então olha as contradições. A Bíblia fala que a morte é o retorno do sopro de vida, do fôlego de vida a Deus, e o corpo volta ao pó. Então não há uma mentalidade, não há uma alma imortal, sendo que isso seria um eco do que Satanás fala ali no Éden, certamente não morrerás. E também, Jesus, quando Maria ressuscita, ele fala, olha Maria, eu não fui até meu Pai, calma aí. Então, teria uma contradição aqui. E é aí que nós compreendemos. O Dr. Rodrigo Silva, ele se tornou doutor em teologia dentro de uma universidade católica. Porque eu estou informando qual universidade e qual viés teológico a universidade tinha para dar a informação. Porque as pessoas poderiam dizer, bom, ele conseguiu um doutorado em teologia com essa tese que você está citando, porque ele fez doutorado na Universidade Adventista. Não. O doutorado do Dr. Rodrigo Silva em teologia foi feito na Universidade Católica. E o doutorado dele foi sobre este verso específico de Lucas 23:43. Durante 5 anos ele estudando, viajando ali as regiões da Europa, do Oriente Médio, e se aprofundando, procurando artigos, inúmeros estudos. Durante 5 anos ele compreendeu uma regra gramatical do grego koiné, que quando um advérbio, que é aquele que qualifica o verbo, está entre dois verbos, no grego koiné, ele qualifica o primeiro, não o segundo. Então, no caso aqui, o hoje, que é o advérbio, ele está classificando digo, não estarás. Numa tradução correta, de acordo com essa compreensão gramatical, seria basicamente assim, ó, em verdade digo que hoje, vírgula,
estarás comigo no paraíso. Muda completamente o sentido. E também em alguns manuscritos, dos mais antigos, nós temos um leve pontinho depois do hoje. Se não me engano é semeros no grego. Esse é um leve pontinho ali, que é uma pausa no grego, uma leve paradinha. Essa leve paradinha era como uma mudança de sentido no texto, a mesma coisa da nossa vírgula hoje. Então, sendo que a tradução correta, em verdade digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, vou até tirar o que para ficar um pouquinho mais fácil, em verdade digo hoje, estarás comigo no paraíso, é uma afirmação de Cristo, olha, eu estou te afirmando solenemente hoje, ou seja, não é quando acontecerá, mas é um modo de ênfase de sua afirmação. Eu estou te afirmando hoje isso. Eu não estou te falando uma verdade, eu não estou mentindo para você, estou te afirmando isso hoje. Você estará comigo no paraíso. Ou seja, ele falou bem assim para o ladrão na cruz, basicamente assim, olha, você é pecador, você fez muitas coisas erradas, mas você se arrepende disso. Então eu te afirmo solenemente que você vai para o céu. Não é temporalidade, mas é sim de questão de ênfase na sua afirmação. É isso que Cristo tem a dizer. E isso vai de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se a gente analisar, se eu for ali para Mateus 24 rapidinho, é onde estaria boa parte dos erros e o problema do pensamento grego dentro da comunidade cristã e de uma linha pagã adotada pela maioria das igrejas cristãs atuais é que elas ignoram o que a Bíblia escreve e colocam nas suas traduções ou mesmo nas suas interpretações mais viés teológico do que realmente o texto diz, não olhando para o que o autor estava dizendo, mas sim o que ele acredita que o autor estava dizendo. Mas quando a gente vai aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, continuando aqui. Verso 30. Então aparecerá no céu, sendo o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escuridos dos quatro ventos de uma à extremidade dos céus. Se eu for ali para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, agora aqui eu vou ter que até localizar o verso, porque eu não tenho ele de cor na minha cabeça. Também se eu tivesse, eu teria que ser uma maquininha, porque é muita coisa. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, diz bem assim, Não queremos, porém, irmãos, Paulo dizendo agora, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, Paulo, olha, sobre os que dormem, sobre os que estão mortos, vocês não precisam ficar tristes como aqueles que não têm esperança, ou seja, aqueles que são pagãos, aqueles que não acreditam na ressurreição e na volta de Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoata a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, que Paulo fala assim, quando Jesus descer do céu, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí perde um pouquinho a lógica do que nós compreendemos dessa questão de alma imortal, porque basicamente as pessoas os mortos foram para o céu, e aí Jesus vai voltar e os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Peraí, então eles vão ter que descer do céu, voltar, morrer e ressuscitar? Perde o sentido. Então quando Paulo fala, olha, os que ficarmos vivos, nós não precederemos os que dormem, porque porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É muito interessante que a Bíblia é muito enfática e é muito clara ao que se diz. Eu posso pegar inúmeras traduções e vão ter um sentido semelhantes. A morte é dada como um descanso. O próprio nome do cemitério, que está ligado ao original dormitório, dado pelos cristãos, já mostra como eles compreendiam a morte. A Bíblia é muito enfática. Você morreu, você volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. E somente ressuscitaremos aqueles que amam a Deus e buscam a Deus quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. É basicamente isso. Então quando Deus fala, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, Ele está falando, olha, fique tranquilo, você está salvo. Ele não está falando que ele estará naquele mesmo período, porque senão ele mesmo estaria mentindo. Eu estaria mentindo para ele, porque ele falou, olha, eu não fui até meu pai. Não me detenhas. Então é isso, querido. Muitas das vezes a gente se dá com interpretações teológicas e a gente vai pelo que a gente ouve. Por isso que eu enfatizo. Leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Com calma, com cuidado e continue a estudar. Porque com toda a certeza você vai entender coisas maravilhosas. E saibam que quaisquer dúvidas vocês podem recorrer a mim. Aqui embaixo tem um link que, caso você queira estudar a Bíblia, se aprofundar nela, aprender a interpretá-la de forma totalmente gratuita, sem custo algum realmente, não tem nenhuma surpresinha, você pode acessar o link, mandar mensagem para mim no WhatsApp e eu vou lhe acompanhar nesses estudos, lhe ajudar, lhe auxiliar, para que você não seja enganado, para que você tenha plena compreensão do que a Bíblia tem a dizer. Sem pegadinha, sem truque, porque a palavra de Deus é única e verdadeira. E como dito em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17 diz bem assim, que santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, se a palavra de Deus é verdade, e a verdade nos liberta, devemos buscá-la. Queridos, fiquem com Deus, conto com cada um de vocês. Precisamos da sua disposição. Antes de tudo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Pai querido, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E obrigado por nunca nos deixar faltar nada. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos, Pai. Amém. Até mais, queridos. Tchau, tchau.